Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estou com a missão aqui de não atrasar as outras palestras, então prometo que serei super rápido. Bom, quem aqui já ouviu falar da Decora? Levanta a mão. Bastante gente. Quem aqui entende o que a Decora faz? Levanta a mão. Metade. Tudo bem, nem minha mãe entende até hoje, então não tem problema nenhum. Bom, e tem até uma história engraçada. Estava 2 semanas atrás no aeroporto, era aquele voo das 6 da manhã para São Paulo, excelente. E eu estava quase dormindo, e aí tinha 2 senhores atrás perguntando: porra, vocês viram aqueles 2 moleques venderam uma empresa por 100 milhões de dólares? Nunca entendi o que eles fizeram. Então estou aqui com a missão de tentar, pelo menos, explicar um pouquinho para vocês o que a gente faz, como a gente chegou aonde chegou, os erros, os acertos, tentar inspirar um pouquinho vocês nessa jornada empreendedora. Então eu fiz aqui rapidamente uma linha do tempo de quando a gente começou. Então a gente começou lá em 2012, eu e meu sócio, Paulo, a gente estava na faculdade ainda, faculdade de administração aqui em Florianópolis, tinha 19, 20 anos por aí. E uma coisa a gente tinha certeza, a gente queria empreender, mas a gente tinha clara certeza de que a gente ia falir a empresa. Simplesmente porque a gente não tinha experiência, a gente não conhecia nenhum mercado, mas a gente queria ter já que a gente estava na faculdade, a gente queria entender um pouquinho mais do que é empreender e falir super rápido. Falir super rápido, aprender com os erros, já que a gente estava ali na faculdade. E aí, numa dessas conversas, a gente estava perguntando para si mesmo qual que é o mercado que a gente deve atuar, onde a gente deve entrar. A gente não veio com nenhuma ideia mirabolante. E a gente pesquisou que o mercado de decoração no Brasil, lá em 2012, na última década, tinha crescido 500%. E aí foi um mercado que nos atraiu, e a gente também percebeu que não tinha nenhuma inovação nessa área na internet. Então, naquela época, a gente pensou: opa, o mercado de decoração é um mercado que anda crescendo muito, e na internet tem o quê? E-commerces vendendo móveis, decoração. Então foi um mercado que a gente decidiu naquela época, sem nenhuma experiência. E aí a gente veio com uma ideia. Depois, em 2012, a gente entrou em uma incubadora com pessoas mais experientes para que pudessem nos ajudar a validar o modelo de negócio. Em 2012, então surgiu a Decorado. Não era nem Decora ainda, era Decorado. O que a Decorado fazia? Era uma plataforma que a gente chama de concorrência criativa, onde a gente vendia projetos de decoração online. Então, era simplesmente para que aquela pessoa, aquele consumidor, que não conseguisse comprar um projeto de um arquiteto, de um design de exteriores, ou que queria apenas decorar sua sala, sua cozinha, pudesse, de forma acessível, comprar um projeto de decoração online pela internet. Do outro lado da mesa, tinha os arquitetos e o design de exteriores. Aqueles recém-formados, que ainda também não tinham um escritório próprio, não tinham dinheiro para investir no seu marketing pessoal, e que, em vez de só atuar localmente, que é o que a maioria dos arquitetos e design de exteriores fazem, pudessem atuar na internet, ou seja, alguém de Manaus poder fazer um projeto para alguém de Porto Alegre. Esse era o nosso grande sonho, era que isso pudesse democratizar a decoração no país. E aí, em 2012, a gente acabou, naquele momento, começando a criar nosso primeiro MVP. Para quem não conhece a sigla, é aquele mínimo o produto viável, ou seja, era realmente só uma landing page, uma página simples, onde a gente pudesse, de alguma forma, validar a nossa ideia. Então, se você entrasse no site da Decorado lá em 2013, você veria: compre seu projeto de decoração online por R$300, R$400, onde você escrevia o seu briefing, como que você queria sua sala, sua cozinha, colocava suas fotos e colocava até o meio de pagamento, o cartão de crédito. Quando a pessoa passava o cartão de crédito, dava um erro no site e a gente coletava as informações dizendo que a gente ia entrar em contato com eles, que o site ainda estava em construção. Imagina, isso hoje a gente estaria preso. Mas naquela época passou batido. Mas o que a gente queria coletar? A gente queria coletar se de fato havia mercado naquela época e se alguém realmente tinha tirado do bolso sua carteira e pagasse um projeto de decoração. Então a gente fez isso dos dois lados, o lado do decorador, do consumidor, e o lado do arquiteto também.
E, naquela época, lá em 2013, a gente juntou mais de 500 ligações, ligando para arquiteto, ligando para consumidores, para realmente entender se, de fato, havia esse mercado e essa necessidade naquela época. Bom, a gente colocou o site no ar. Desde o começo a gente nunca teve investidor externo, então era sempre dinheiro ali mesmo de família, de amigos. E a gente, quando colocou o site no ar, a gente percebeu que ninguém entrava no site, obviamente. A gente não tinha dinheiro para marketing, a gente não era reconhecido, mas alguns poucos projetos que a gente fazia, cerca de 10, 15 por mês, eram muito legais. A gente chegou a fazer casas na Rocinha, na favela, até mansões em Jurerê Internacional. E aí a gente percebeu que, na verdade, quem estava ganhando dinheiro nessa história toda eram os varejistas. Porque no projeto online vinha imagem 3D, como ia ficar o seu ambiente, mas também vinha a lista de materiais, ou seja, vinha tudo que você precisava comprar. Então vinha lá uma lista, por exemplo, sofá Magazine Luiza, tapete Ponto Frio, televisão Casas Bahia, e esses caras estavam ganhando dinheiro e a gente estava aqui sofrendo a cada mês, dinheiro acabando, não sabendo como ia pagar nossos funcionários, que era na época um só. Mas, e aí a gente percebeu, opa, quem sabe a gente não pode ir para cima desses caras, a gente com 20, 21 anos na cara, quem sabe a gente não vai para São Paulo, conversa com esses varejistas e vê se não faz algum sentido ter algum tipo de parceria com eles. A gente não tem tráfego na internet, esses caras têm. A gente não tem confiança no mercado, esses caras têm. Eles sabem como vender na internet, a gente não sabia como vender na internet. E lá em 2013, foi nosso primeiro pivô, ou seja, nossa primeira grande mudança, que foi tentar atuar no mercado junto com esses varejistas. Então a gente bateu na porta da Magazine Luiza, Walmart, Ponto Frio, e todos esses a gente conseguiu fechar uma parceria. Então se você entrasse no site lá em 2013, na Magazine Luiza, você ia ver Luiza Decora. O que era Luiza Decora? Era o que a gente chama white label, né? A gente licenciava a nossa plataforma, ninguém sabia que era Decora por trás, mas você poderia comprar um projeto pela Magazine Luiza, pela Ponto Frio, por qualquer outro tipo de varejista grande a gente tinha naquela época. O que foi isso importante para a gente? Primeiro, a gente conseguiu sobreviver mais alguns meses, né? Então, esses varejistas pagavam um valor de setup para que a gente pudesse construir a plataforma para eles. Na época, para vocês terem ideia, nossa receita era R$1.000, R$2.000. E a gente cobrava um valor para eles, para que a gente pudesse voltar para casa, construir a plataforma e continuar a tentar ter esse crescimento. E aí, quando a gente fechou essas parcerias, eu lembro que era um pouco final de 2013, ali, outubro, que tem a Black Friday, novembro, e a gente pensou, opa, agora fechou. A gente achou que ia falir, deu certo, fechamos com esses grandes varejistas. A nossa grande preocupação agora é se a maquinazinha online ali de cartão de crédito está funcionando, se a segurança está ok, porque agora vai chover de dinheiro aqui, e aí a gente só tem que fazer os projetos e estamos feito. Chegou a Black Friday, chegou a Copa do Mundo em 2014 e nada. E isso é uma coisa que a gente brinca até hoje, e o que a gente conversa com os varejistas era, a gente tinha uma solução que era super inovadora, era muito legal, mas era um nice to have para o varejista, ou seja, não era algo que era essencial, ele não estava reduzindo custos, ele não estava conseguindo maiores investimentos, ele não estava aumentando a taxa de conversão do site dele. E aí a gente foi remodelando o nosso negócio e mês a mês, a gente tinha 3, 4, 5 funcionários naquela época. E todo mês aquela loucura de, será que a gente vai conseguir fechar o mês? Será que no próximo mês a gente vai conseguir pagar a conta dos nossos funcionários? Mas numa dessas reuniões que a gente teve com os varejistas, então a gente tinha contato e eles eram clientes nossos, a gente conseguia entender quais eram as principais dores do mercado. E numa dessas reuniões, a gente discutindo alguma estratégia de marketing para botar na página principal, etc., um dos diretores olhou para mim e falou, olha, vocês estão fazendo essas imagens em 3D, que são essas imagens que os arquitetos criavam, né, para os projetos. Eu consigo usar essas imagens no meu site porque, cara, tem um problema aqui, que eu tenho 10 mil fornecedores,
5.000 são da China, 5.000 são do Brasil. Eles mandam a foto pelo celular. Eu estou vendendo isso online, ou seja, a primeira impressão aquela é que fica. Uma das grandes características da compra online é a imagem, ainda mais para decoração. Se eu puder usar isso aqui, eu até pago para ti. Naquele momento, a gente saiu de R$1.000 faturando mensalmente em 2013 para 10.000 em 2014. E aí, naquela época, eu falei, opa, podemos fazer alguma coisa. E ele falou, olha, eu quero 300 imagens para o mês que vem. Vocês conseguem fazer? Obviamente, a gente falou que sim, porque a gente estava desesperado para fazer isso acontecer. E naquela época, a gente mudou totalmente nosso negócio. Então, em vez de ser B2C, onde a gente estava ligado para o consumidor, a gente foi para o B2B, ou seja, quem pagava a nossa conta no final do dia eram as empresas e o varejista. Então, ali foi a nossa grande mudança final de 2014, onde a Decora, então, saiu do modelo de vender projetos de decoração online para vender imagens online em 3D. O que significa isso? A Decora, vocês, quando entram no site, por exemplo, da Magazine Luiza, vocês vão ver um sofá num fundo branco. E qual que é o problema que a gente está resolvendo? É justamente pegar essa imagem desse sofá, produzir ela em 3D, para ficar realista, e colocar ele no ambiente inspirador. No final do dia, isso não é mais o nice to have que a gente estava comentando, né? É o must have, porque a gente estava aumentando a taxa de conversão. O varejista não consegue tirar foto disso, são milhares e milhares. Um Walmart tem 10 milhões de produtos no site dele online. Então, imagina você ter que tirar foto de tudo isso. Eles tiravam foto, o produto já não estava mais no ar. Estava fora de estoque ou já estava descontinuado. E o custo para você tirar uma foto, ou seja, sair da China, entrar no Brasil, tirar a foto, além de muito tempo, era muito custoso. Então, foi ali que a gente mudou nosso modelo de negócio. A gente já tinha essa base de arquitetos, de design de interiores, e a gente começou a remodelar isso para que a gente pudesse realmente substituir o estúdio de fotografia de maneira super escalável para grandes varejistas. 2015, a gente resolveu internacionalizar a empresa, muito porque depois ali da eleição de 2014, o Brasil começou a entrar em crise, a gente trabalha, nosso budget, junto com a empresa, era o budget de marketing, ou seja, começou a cair drasticamente. E a gente pensou ali no começo de 2015, acho que o dólar estava 2,8 ainda, em utilizar nosso caixa da empresa, utilizar todo o caixa da empresa, para internacionalizar a empresa. Então, eu lembro que na época foi cerca de $70 mil, onde a gente investiu 100% desse dinheiro nos Estados Unidos. E qual foi a nossa estratégia? A gente sabia que os Estados Unidos, o mercado estava bombando, estava crescendo, estava super aquecido, mas a gente resolveu ir para os Estados Unidos para realmente ver se essa tecnologia que a gente estava fazendo aqui no Brasil era pioneira. Então, todo esse dinheiro a gente utilizou para participar de feiras, de conferências, com stands, para perceber se realmente o varejista lá nos Estados Unidos também gostaria de ter esse tipo de produto, até porque no Brasil a gente não estava mais conseguindo crescer, haja vista que a crise estava batendo já bastante forte. Aí também tem uma história muito interessante, que em 2015, no final de 2015, esses $70 mil estavam acabando já. Né? A gente ia para feiras, etc. É um processo de negociação muito demorado. E chegou no última feira, a gente tinha cerca de já $2, $3 mil na conta, era aquilo, ou cada um ia para sua casa e acabava. E aí um possível cliente, depois da feira, nos convidou para um jantar. Falou, vamos jantar aqui, tem um restaurante legal, quem sabe a gente não conversa mais um pouquinho. E naquela hora a gente já ficou preocupado, para quem ia pagar essa conta. E não deu outra, né? Veio até, nunca vou esquecer, em Chicago, veio até ostra aqui de Santa Catarina nos servir lá. Bom, chegou no momento, quem pagou a conta foi a gente, nosso caixa zerou. Não tinha nem mais dinheiro para pagar o hotel de onde a gente estava hospedado. Mas a partir dali, muitas reuniões foram marcadas, enfim, nosso produto foi crescendo e a gente conseguiu, em 2016, vocês vão ver que eu até pulo um pouquinho aqui, 2016, porque 2016 foi o ano de muito aprendizado, onde a gente teve nossos primeiros clientes no mercado americano. E a nossa grande vantagem, que é até hoje, é onde a nossa receita é em dólar, nosso custo sendo real, a gente conseguiu gerar caixa suficiente para
crescer a equipe aqui no Brasil e também crescer nossa plataforma tecnológica. Chegando em 2017, é uma expressão que a gente usa muito, ali do 20 a 120, e foi mais ou menos isso mesmo, a gente saiu de 20 pessoas para 120 pessoas no final do ano. E no meio desse tempo, a gente recebeu algumas propostas de venda, de compra. Lá em 2014, a gente já tinha recebido de um cliente nosso. A gente falou, cara, 2014 ali, a gente não tinha nada de receita, quer saber? 10 milhões de dólares só para não vender, porque o cara nunca vai aceitar. Obviamente, ele não aceitou na época, esse nosso cliente. Isso finalzinho de 2014, início de 2015. E em 2017, a gente foi abordado por uma empresa ali pelo meio de 2017. A empresa já estava assim, bastante grande, já estava com um faturamento bastante alto, mas apesar disso, a gente ainda estava com 30 pessoas naquela época, por aí. E a gente foi abordado por uma empresa de estúdio de fotografia, onde a gente era o principal concorrente deles, ou seja, a gente estava roubando o mercado deles. Enquanto o mercado deles estava diminuindo, o nosso estava crescendo. Então, grandes varejistas, nossos clientes, estavam trocando a conta deles por a nossa conta, justamente porque era mais eficiente, mais rápido e mais barato. Para vocês terem só alguma ideia de escala, um grande varejista, por exemplo, o Walmart, conseguia produzir 3 mil produtos por ano online, para botar no site deles. Isso dava um custo em média de 10 a 15 milhões de dólares. A gente começou a produzir para varejistas cerca de 15 a 20 mil produtos por mês, com 1/10 desse custo. Então, essa foi a grande diferença, essa foi a grande virada, onde realmente o varejo americano começou a entender em que CGI é essa expressão que a gente utiliza, que é Computer Generated Imagery, ou seja, imagem computadorizada, foi aonde eles perceberam que, em vez de eu tirar foto, além de não ser escalável, é muito custoso. E aí essa empresa de fotografia nos abordou em 2017 e a gente nem deu bola para eles, que a gente não sabia, mas era a melhor decisão. Quando tem um comprador querendo comprar e você não quer vender, é o melhor jeito de você fazer a negociação subir. Mas, de fato, naquela época, a gente não queria vender a empresa. A gente estava super preocupado lá nos Estados Unidos, a empresa crescendo muito. Você vê, de 20 a 120 foi esse processo louco de contratações quase todo dia, e a gente não deu muita bola para eles. Mas o tempo foi passando, a Decora foi crescendo, o nosso poder de barganha também foi crescendo, e a gente começou a entender que, se fosse para a gente vender a empresa, a gente teria que vender para um parceiro estratégico. O que isso significa? A gente gostaria de ir para outros mercados, e a gente, querendo ou não, é uma empresa aqui do Brasil, onde daqui a 1, 2 anos, a minha tecnologia, que hoje está super bem no mercado, pode ser substituída facilmente por qualquer outra pessoa que esteja aqui, ou por um indiano, ou por outra pessoa. Então, a gente sabia apesar de a gente estava crescendo muito, a gente sabia desse risco que a gente estava tendo, e essa empresa tinha esse suporte na fotografia e tinha o suporte de ter grandes clientes, como Nike, Adidas, Louis Vuitton, Chanel, então muito nas outras áreas de fashion e beleza, onde a gente gostaria de entrar. Então, foi naquela época, ali em 2017, finalzinho de 2017, onde a gente começou a receber outras propostas. O Pinterest veio atrás da gente, querendo saber, fez proposta para a gente. E ali, final de 2017, a gente decidiu, opa, esse negócio está ficando muito grande, ou a gente dá uma guinada, ou a gente vende a empresa. E ali, naquele momento, o americano, do jeito que são, super diretos, era super clara a estratégia de todos que queriam nos comprar. Ou a gente compra vocês, ou a gente faz outra e destrói vocês. A gente sabia que naquele momento ainda tinha 1 a 2 anos ainda de tecnologia, mas eles tinham recursos, o que a gente não tem. E naquela época a gente começou a crescer muito e roubar muito cliente deles. Então, grandes varejistas, no meio da negociação, eles foram perdendo conta e a gente foi ganhando. E aí a gente segurando, até que em 2018 a gente chegou na proposta final, que era: a gente quer ter 100% de autonomia no negócio, a gente quer crescer para outros mercados,
E esses dois moleques que estavam ali no começo da história querem continuar tocando a empresa, porque a gente acredita que vai ir para outros mercados e fazer algo maior. Então, em 2018, a Decora foi vendida para a Creative Drive, que é o maior estúdio de fotografia, de vídeo, de criação de conteúdo do mundo, e onde a gente faz parte agora desse negócio. Se vocês forem perceber aqui algumas fotos, isso aqui foi em 2012, eu mudei bastante até, eu acho, mas o Paulo continua igual. Então aqui a gente tinha certeza que o nosso negócio não ia para frente. Ali a gente sabia que estava fadado ao fracasso, o Paulo só jogava videogame, eu só queria saber de surfar, não tinha nada a ver com esse negócio de startup, era só realmente um teste, uma brincadeira. 2013, o negócio começou a ficar um pouco mais sério. Aqui, quando a gente está saindo da incubadora e cria nosso próprio escritório, onde a gente começa a entender que talvez lá na frente, isso aqui talvez não seja só uma escola, mas pode ser que vire um negócio. Aqui em 2014 era nosso primeiro escritório, então tinha 20 metros quadrados, 4 pessoas, todos que estão aí na foto, era a equipe. E aí já com aquela ousadia de já vendendo para varejistas. Então, é a mesma coisa que o Ricardo de Gympass falou. A gente batia na porta do varejista, sem medo nenhum, e tentava, dali, extrair algum tipo de negócio. Então, a gente batia lá, falava, olha, a gente tem uma solução perfeita para vocês, vender projetos de decoração online, isso aqui vai dar super certo, a gente já tem pronto, vocês querem. Quando o varejista topava, a gente voltava correndo para Floripa para tentar fazer a plataforma. Então, isso aí era uma das discussões de tentar fazer isso acontecer para entrar no site. 2015, aqueles ali são os sócios da Decora, mas 2015 foi quando a gente foi para os Estados Unidos, então acho que essa foi outra decisão acertada nossa, que foi, opa, esse mercado aqui está diminuindo, vamos apostar nesse mercado, não vamos ter medo de ir para lá. A gente entrou num programa do Sebrae, chamava Sport SC, que foram 50 empresas na época para 2015 lá. Só uma deu certo, que foi a nossa, só uma que foi, porque, de fato, um sócio nosso foi morar nos Estados Unidos. A gente apostou todas as fichas no mercado americano. Então, aqui na primeira foto era nosso escritório. Esse escritório era basicamente isso, era 10 metros quadrados. E ali do outro lado era uma feira nossa, onde não dá para perceber aí, mas ficava bem no escanteio, ficava bem na saída de emergência, assim. Era o stand mais barato que tinha. E aí eu acho que já era a última feira. Vocês podem ver que a minha cara não está muito feliz ali, que já estava acabando o dinheiro. E foi essa noite aí que teve o jantar fatídico. Bom, aí 2017, né, foi aquela mudança rápida de 20 para 120 pessoas. Aí foi o finalzinho de 2017 já, com a grande parte da equipe aqui em Floripa. Bom, só alguns ensinamentos super rápidos assim que eu anotei aqui para a gente conversar um pouco, como que foi esse caminho para aquisição e o que eu acho que... Experiências são muitas, a nossa é super única, tem outras experiências de sucesso que são totalmente diferentes, então não tem nenhuma bala de prata aqui, mas são coisas que a gente leva, que a gente viu que no meio do caminho funcionaram super bem. A primeira de todas, sócios, então acho que naquela época, além do Paulo e de mim, a gente se ancorou em pessoas que já tinham vendido empresa, que já tinham experiência, então isso foi muito importante para a gente naquela época. O bootstrapping, né, que é conseguir recursos. Bootstrapping, para quem não conhece, simplificando rapidamente, é você não utilizar recursos externos, de investidor, etc., só utilizar recursos internos. Então, a gente acreditava que o bootstrapping ia nos levar, porque a gente ia tomar nossa decisão, a gente não ia ter nenhum investidor por trás, e por isso foi uma coisa muito importante para a gente mudar o mercado super rápido. Pivotar. Vocês podem perceber que a gente começou vendendo no site da Decorado, depois a gente começou vendendo no varejista, depois a gente foi para a ambientação de produtos. Aí, quando o mercado brasileiro começou a cair, a gente teve que ir para o mercado americano. E agora a gente foi adquirido. Então, mudanças na vida do empreendedor, na vida, principalmente numa startup, tecnologia, são muitas. A gente tem que estar acostumado a realmente a mudanças. Esse é o nosso grande lema, que é dinheiro do cliente. Então, a gente acreditava desde o início que se é para falir ou se é para crescer, a gente vai crescer com o dinheiro do cliente. A gente não vai querer pegar dinheiro de investidor externo, a gente quer crescer com o nosso próprio dinheiro, porque se o cliente está lá no final do dia, pagando o boleto, assinando o cheque, é porque nossa solução
faz sentido. Então, a gente sempre foi drivado porque as nossas contas fossem pagas pelo cliente final nosso. Estados Unidos, claro, essa foi uma grande mudança, quando a gente começou a faturar em dólar, custos em reais, a gente começou a ter grandes varejistas lá nos Estados Unidos, isso nos possibilitou um crescimento muito grande. A gente saiu de um ano de receita de 2 milhões de reais para 30 milhões de reais, então foi uma coisa muito absurda de um dia para o outro. E os outros 5, diria mandamentos, mas outras 5 coisas aqui que eu levo mais como um empreendedor mesmo. A primeira coisa é bem clichê, mas é realmente amar aquilo que você faz. Se você quer ser um empreendedor, você tem que amar aquilo que você está fazendo. É muito aquilo que o Steve Jobs sempre falava, né? Se você acorda aquele dia, pode ser o último dia da sua vida, mas se você olha no espelho e está feliz por fazer aquilo que você faz todo dia, acho que você está no caminho certo. Né? Então é realmente amar o que você faz. Resiliência. Quantas das vezes a gente não sabia como a gente ia pagar a conta dos nossos funcionários? Chegava no 4º dia útil, no 5º dia útil, a gente não sabia como ia pagar aqueles 2, 3 funcionários. Mas a gente tinha uma certeza ali que uma hora ou outra o negócio iria virar. Então, resiliência na vida do empreendedor, principalmente porque é uma montanha-russa. Né? A gente está numa fase boa, depois desce. Então, você tem que ter aquela resiliência para saber que uma hora o jogo pode virar. Acreditar em você mesmo, né? Acho que essa é muito da nossa história. A gente começou lá com 20 anos, há 6 anos atrás, e mesmo assim a gente ia em eventos, a gente batia na porta dos varejistas, ia na sede da Magazine Luiza, tentava uma reunião lá dentro, depois indo para os Estados Unidos, a gente batia nas portas dos varejistas, não tinha solução feita ainda, não tinha plataforma, e mesmo assim a gente estava tentando ali vender um sonho de que era possível, no começo, vender projetos de decoração online, e depois conseguir escalar essa produção de imagens digitais. Então, é realmente acreditar em si, no potencial que todo mundo tem. Essa, eu acho que é a mais clássica de todo empreendedor, realmente a dor é inevitável, todo momento. Não é porque a gente vendeu uma empresa que está a mil maravilhas. O empreendedor tem que aprender a saber sofrer, tem que aprender que não vai dormir diversas noites por diversos tipos de problemas. Então, é uma coisa que, se você quer ser empreendedor, você realmente vai criando uma casca para isso ao longo do tempo, mas tem que entender que a dor vai ser inevitável. E eu acho que, por último, muito que o Jorge Paulo Lema falava, né, o sonho grande e o sonho pequeno é a mesma coisa. Sonhe grande pelo sentido de que você pode fazer uma coisa maior lá fora. Né? A gente começou aqui na ESAG há 6 anos atrás, e simplesmente não sabia no que aquilo ia dar, mas a gente tinha um sonho grande. A gente queria democratizar a decoração online. A gente queria ir para os Estados Unidos e atingir o varejo americano. Então, imagina para a gente quando a gente foi lá, 23 anos, nos Estados Unidos, com reuniões com vice-presidentes de Walmart, de Home Depot, grandes caras, tentando vender uma solução que a gente nem tinha ainda, mas que a gente acreditava que ia mudar. Então, realmente, não tem que ter esse medo. Vou internacionalizar a empresa ou não vou? Será que é possível conseguir atingir esses varejistas? Todas essas grandes empresas têm muitas dores que não foram resolvidas ainda, provavelmente por empreendedores, né, que vão ser resolvidas. Então, acho que esse é um pouquinho do nosso ensinamento, da nossa história, do que foi até hoje. E, bom, depois vai ter o painel aqui, se alguém tiver mais dúvidas relacionadas, ficarei feliz em respondê-las. Muito obrigado.